Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Pai Celestial. Ficamos honrados mais uma vez em partilhar com os irmãos mais um devocional. E o tema de hoje é: quer vencer? Ouça a voz de Deus. Texto de Josué, no capítulo 7, vai do 7º versículo até o 13º. E diz assim: E disse Josué: Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer. Antes não tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do inimigo. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e extirparão o nosso nome na terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, e por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que tinha ordenado, e tomaram no anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isto, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirarem os amaldiçoados do meio de vocês. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema, o amaldiçoado, o impuro no meio de vós. Meus irmãos, que palavra de alerta à obediência, né? À dependência de Deus, que nós sempre deveremos estar. E nós deveremos fazer tudo que nós formos fazer, consultar a Deus, através da oração. E obedecê-lo, obedecer os seus preceitos. É o que Deus está falando aqui com Josué. E está falando para você e para mim. Josué estava inquieto, estava ansioso, porque ele não tinha sido bem sucedido numa batalha que ele travou, num ataque a uma pequena cidade por nome de Ai. O problema é que Josué foi a essa batalha sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem orar a Deus, sem ser humilde, né? Meus irmãos, a gente tem que entender que a oração é o que faz mais a gente poupar nosso tempo. Nós poupamos o nosso tempo quando nós oramos. Sabe por quê? Porque normalmente Deus dá a estratégia da vitória para a gente. E aí a gente ganha tempo. Percebe? Então, meus irmãos, o que aconteceu na verdade foi que Josué negligenciou a voz de Deus. Ele não quis ouvir a voz de Deus antes de seguir para aquela batalha pequena, considerada não tão significante, né? E aí a gente percebe como faz a diferença a gente não ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A voz de Deus, ela sempre fez e faz e fará a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ela sempre faz a diferença entre a alegria e a tristeza. Se você ouvir a Deus, você com certeza vai ter prazer e não sofrimento. Você vai ter alegria e não tristeza. Vai ter sucesso e não fracasso. Percebe?
a diferença que faz a gente dar ouvido àquilo que Deus tem para nos acalentar, para nos orientar, não é verdade? E às vezes nós negligenciamos esse clamor a Deus, sabe? Muitas vezes esse clamor que nós negligenciamos a Deus é quando a gente recebe tarefa pequena. Tarefa que a gente considera, aos nossos olhos, uma tarefa pequena que a gente acha que não tem tanto significado. E tem para Deus, independente da tarefa ser grande ou pequena, o significado para Deus é o mesmo. Por quê? Por causa da obediência. Por causa de você se render a Ele, aos propósitos que Ele tem para a sua vida. É isso que nós precisamos fazer, sabe? Nós sabíamos, Deus, quando deu a tarefa a Josué para conquistar Jericó, Josué entendia que aquela tarefa era enorme. Aí ele correu e foi pedir a orientação de Deus. E Deus tinha estratégia, teve estratégia, planos para vencer Jericó. Já no caso da cidade de Ai, ele negligenciou a consulta a Deus, a ouvir a Deus, né, os planos de Deus, e foi confiando apenas nos planos humanos. E aí foi derrotado. E foi humilhante aquela derrota. Foi humilhante. É isso que nós precisamos entender. A gente precisa colocar Deus na frente das nossas tarefas, de todas as tarefas. Todas as tarefas que você receber, mesmo que você entenda que é uma tarefa insignificante, não pense nisso. Ela sempre tem um significado importante. E está sempre nos planos de Deus. Precisamos colocar Deus na frente, sabe? E ali em Jericó, houve uma desobediência terrível, que Deus fala lá no versículo 11: Israel pecou e transgrediu as minhas alianças que eles tinham ordenado, e tomaram do anátema, né, do impuro, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Quem fez isso? Assã. Assã fez isso. Desobedeceu a Deus. E o povo todo pagou por isso, né? Na próxima batalha, que foi a batalha de Ai. Na batalha grande, Deus deu todos os planos. Na pequena, Josué negligenciou. Com certeza, se Josué tivesse falado com Deus, buscado a orientação, porque Deus tinha falado: olha, vocês pecaram, vocês desobedeceram lá, que pegaram coisas impuras. A única coisa que eu ordenei a vocês pegarem foi ouro, prata e alguns utensílios de metal e ferro. Foi isso que eu falei. Mas vocês erraram, vocês pecaram, né? Desobedeceram. Então, meu irmão, a desobediência, ela rouba, ela tira a oportunidade de nós vivermos de bem com Deus, sabe? De nós sermos vitoriosos junto com Deus. Se a gente desobedecer, com certeza vem derrota. E a gente precisa também entender que a desobediência, ela nos conduz para a perdição. Sabe por quê? Por causa do egoísmo. Sabe? E esse egoísmo vem orientado e colocado na nossa mente, jogado assim, atraído, nós somos atraídos por esse egoísmo, pela ação maligna, sabe? E a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. A orientação de Deus é sempre bem-vinda, sempre, sempre, sempre. E a gente aprender que nós tropeçamos sempre nos obstáculos pequenos, nas pequenas pedras. Os grandes obstáculos a gente percebe antes. E a gente às vezes negligencia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Papai do céu, cuide de cada um de nós, né? Que Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que nos alerta para a obediência, Jesus. Continua iluminando a nossa mente para que nós sejamos cada vez mais obedientes a Ti e possamos ouvir a Tua palavra constantemente. Abençoa teus filhos, tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.